pessoal, vocês têm que se inscrever no canal Versão Dublada, hein? E dá o seu like lá e bota lá o que você achou de legal. É muito da hora, o Igor é da hora. Versão Dublada. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Mais uma gravação aqui no formato de videochamada. E olha com quem eu tô, gente! Angélica Santos, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no canal. Não vi a hora. Como é que você tá nessa quarentena aí? Então, tô 2 meses em casa. E assim, se eu sair 4 vezes foi muito, por motivos muito pertinentes, que meu cachorro ficou doente, eu tive que levar no veterinário. As primeiras 2 vezes foi pra comprar comida, mas agora eu só peço online. E tô aqui com as crianças, com o cachorro, me divertindo, trabalhando muito. Nunca trabalhei tanto em casa na minha vida. Desculpa, mas ainda não está pronto para mostrar. Nós falamos muito sobre o universo cinematográfico das adaptações dos quadrinhos. E você faz parte desse universo com uma super-heroína que tem ali boatos de que talvez ela possa fazer parte de um grupo só de vingadoras. Como foi pra você receber esse papel da Vespa? Ela fazia Lost. E eu fiz as 2 temporadas e mais alguns episódios da terceira, eu fiz a Kate. Eu vi até o fim. Quando pintou a Mulher Vespa, eu fui chamada pra fazer teste e acabei pegando a personagem. Quando começou esse universo, eu vou te ser sincera, eu não conhecia nada. A leiga começando. Só que o primeiro filme eu já pirei. Foi bem engraçado, eu curti muito o Homem-Formiga. E depois, quando veio o segundo, eu curti mais ainda, porque aí ela já tava Mulher Vespa, né? Foi legal. Quando ela virou pó, eu não sabia de nada. E o que aconteceu? Ela morreu! Eu fiquei desesperada. Chegou os Vingadores. O Ultimato, que eu fui dublar e o meu pedaço era super pequeno. E aí eu fui assistir com a galera toda no cinema da Disney. E aí a sorte que o Robson sentou do meu lado e eu ficava, eu não tô entendendo. E ele começou a me explicar quando o Thanos... Eu falei alto no cinema, por isso que eu virei pó! E a partir daí, o meu filho que gosta começou a me apresentar tudo. E fui me inteirando. As histórias particulares de Homem-Aranha, do Capitão América, do Homem de Ferro. E hoje eu sou apaixonada por esse universo. Torço para que a minha entre lá no hall das heroínas, todas juntas, mulheres poderosas. Como fã da cultura pop, fã dos quadrinhos e fã desse universo todo. E muito seu fã, então torço muito para que isso aconteça de verdade. A gente só tá conversando porque em você tem algo que eu quero. Você começou muito nova no SBT, depois você passou para BKS, até chegar na Megasom. Foram anos de aprendizado, né? Muita coisa aconteceu, né, de lá pra cá. Na verdade, eu era bailarina, adolescente. E fui fazer um teste pra Turma da Mônica, mas eu ia fazer a Mônica no teatro. Meses depois que eu tava no teatro, pintou o teste pra fazer a Turma da Mônica. Eu já existiam as primeiras vozes que eles fizeram alguns comerciais, cantaram algumas músicas e fizeram o primeiro filme da Turma da Mônica, que acho que, se não me engano, chamava As Aventuras da Turma da Mônica. E quando eu entrei pro teatro, já existia um Cebolinha, que era a Ivete Jaime, que era uma fofa. A Isaura Gomes fazia o Cascão, Maria Amélia fazia a Mônica, e eu acho que a Vivian ou a Silvinha fazia a Magali, eu não lembro bem. Eu fiz o teste pra Magali, só que o Maurício e o Márcio de Souza, que era o meu chefe direto na época, que era o irmão do Maurício, eles discutiram lá e falaram, não, você não é Magali não, você é Cebolinha. Aí eu levei um susto, não achava que eu podia fazer um menino. A primeira coisa que eu gravei dele foi uma peça de teatro que eu fiz fazendo a Mônica, mas eu gravei o Cebolinha. E depois comecei a fazer os filmes, comecei a observar como o menino falava, e aí eu comecei a sacar que o menino dava uns soquinhos, falava de soquinho, que era diferente de menina, que era mais melodiosa. Comecei a fazer o Cebolinha, que foi o primeiro personagem realmente que eu fiz, que eu vai fazer 37 anos nisso. Tá gamadinha no Luca e no Fabinho? Peraí, tinha mais um. Quem é lá mesmo? E o meu diretor de dublagem era o Orlando Vigiani. Ele foi meu grande professor, tenho uma admiração e respeito por ele desde sempre. E a Denise Simoneto fazia o Anjinho. E ela que me levou pra dublagem. Um primo meu me indicou o SBT, ela me indicou, e aí o
o Vigiane também, e aí eu comecei a dublar no SBT, que era TVS, né? De lá eu acabei indo pra AIC, depois logo virou SC e depois virou Megasom. E aí veio Gota Mágica, que começou a ter todos os animes, e aí tinha a Alamo, mas a Alamo foi uma casa que até eu demorei um pouquinho pra entrar. Eu dublava junto, muito aprendizado de dublar junto, muito. Isso é verdade! Eu sou jovem, talentoso e altamente motivado. O futuro é meu! Você viu e trabalhou junto com grandes mestres. Você tem alguma boa história de algum aprendizado dessa época? Muitas. Primeiro, por o fato de você estar dublando junto, você está contracenando com outra pessoa, então é sensacional, né? Já é bem legal. Eu lembro que eu comecei a estrelar uma novela e tinha o Ezio Ramos, meu querido, uma saudade enorme dele. E ele fazia meu par romântico. Aí o diretor deu uma saidinha, ele olhou pra mim e falou: faz o meu personagem que eu faço o seu. Teve uma também que eu adoro lembrar, que era o Antônio Moreno dirigindo, e a atriz, ela fazia Dina Eugênio, Líria Marçal. Ela tinha saído da dublagem, quando eu comecei ela não estava, e eu já estava estrelando uma novela quando ela voltou. Moreno foi dirigir essa novela, e aí ela veio gravar comigo, e eu comecei a gravar, tal. Num determinado momento, eu comigo pensando, né, nossa, que mulher boa, pra uma novata ela é ótima. Daqui a pouco ela virou pro Antônio Moreno e falou assim: essa menina é muito boa, hein? Aí eu pensei comigo, quem é ela pra falar que eu sou boa? Ela que tá começando. Quando acabou, ela assinou, saiu. Eu fui assinar e falei: ô Moreno, quem é essa pessoa? Porque eu nunca conheci. Até que ela é boa, né? Pra uma novata. Aí ele começou a gargalhar. Ele falou: minha querida, essa é simplesmente a Dina Eugênio. Quando ele falou isso, Igor, eu quase tive uma síncope. Por quê? A voz dela entrava na minha cabeça, mas eu não assimilava quem era. Sim. Eu era fã incondicional dela. Só tinha fera. Ou você dublava, ou você dublava. Às vezes a pessoa fazia uma cena enorme e você tinha uma falinha no meio. Se você errasse... Ela estava mal informada. Mas tem uma coisa que eu preciso lhe contar antes que qualquer palavra seja dita. É uma escola incrível, né? Porque você contracena com grandes, você observa, você tem o poder de ver como ele faz, como ele marca o texto, como ele entende, né, o que tá na tela. Isso é uma coisa que me preocupa também com essa nova geração que tá chegando também, de não entender como era a dublagem, como os grandes mestres sempre fizeram. O registro profissional para você se tornar um ator é até fácil você conseguir, mas se tornar um ator e uma atriz de verdade é uma coisa que coisa, é prática, é dedicação. Hoje em dia eu percebo que as pessoas elas querem tirar o DRT para ser dublador e elas não fazem uma carreira de ator antes, que é muito importante. Tenho um respeito profundo para quem veio antes de mim. Eu admiro quem vem daquela época de antes de mim, porque eu cheguei a fazer um filme num lugar que chamava Odil e eles tinham um mecanismo que era carvão. Que acendiam acetato, você tem noção? O mais impressionante, essa galera que veio daquela época, que ainda continua dublando até hoje, e acompanhou a evolução, sabe? Ó, bato palmas, tem um respeito profundo. É bom ficarem ligados, porque a coisa vai esquentar logo, logo. Tá, e agora eu vou perguntar sobre a minha franquia favorita, que todo mundo do Versão Dublada já sabe, eu imagino que sim. Dragon Ball Z. O Dragon Ball chegou na Alamo, eu era coordenadora, né, da empresa. E ele caiu na minha mão, eu não conhecia. Tive que pesquisar, falar com fãs. Os testes fui eu que fiz. Tânia Gaidage, a Raquel, o Wendel. Acho que o Wendel que começou a dirigir, se não me engano. E ele me colocou no long. O Dragon Ball, Igor, ele chegou em espanhol. E eu não sabia que o Goku, por exemplo, era uma mulher lá. Porque no espanhol era um homem. Eu comecei a assistir, eu falei: que desenho é esse? Eu comecei a assistir, eu comecei a entender, mas até então eu fiquei: oi? Quando eu comecei a fazer o long, eu comecei a achar ele muito engraçado. Porque ele é engraçado, não tem como, né? Não vai escapar! Os 5 minutos vão terminar, socorro! Eu já tinha feito, mas eu nem lembrava que eu tinha feito uma versão lá na Gota Mágica. Você fez a Titi, eu não lembro. Eu juro pra você que eu não lembro. Quando foi pra DPN, eu também dirigi. Com o tempo, a gente começou a perceber o quanto era importante a cultura dos animes. A gente não pode fazer aleatoriamente. Infelizmente, muitos estúdios acabam pegando e a toque de caixa faz. Os fãs ficam super
desgostosos, né? Porque, com razão, né? Eles já acompanham antes da gente. Eu lembro que eu tive certos problemas com Dragon Ball. Por exemplo, a Tânia Gaidage, ela tava indo viajar. E eu lembro que queriam trocar ela. E eu falei, não, gente, vamos manter, vamos tentar. Antes de ela ir viajar, a gente adianta e ela vai. E realmente deu certo. E até hoje ela me agradece por isso. Toda vez que eu vejo, ela fala a respeito disso. Tá valorizando ele demais. Eu até reconheço que ele é valente. Mas no quesito esperteza, parece um cara que caiu de cabeça numa fossa bem funda. O Marcelo Campos, ele falou aqui no canal. A Angélica falou, Marcelo, desce rapidinho lá no estúdio. Marcelo, rapidinho, só uma pontinha lá. Nem vai te atrapalhar. Falei, Angélica, a gente tá cheio de coisa pra fazer aqui, não vou ter horário depois pra dublar. É literalmente, são 2, 3 episódios, vai lá. É um visitante, é uma participação à ponta. Fui lá fazer a ponta e era o Trunks do futuro. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Às vezes você pega um desenho pra escalar e você não sabe se aquele personagem vai entrar. Antigamente não tinha o IMDb que hoje tem. Se você entrar lá, você consegue ver quantos episódios teve, quantos vai ter mais ou menos, né? Tá em produção. Às vezes você pegava uma que era uma ponta, virava um personagem gigante. Às vezes acontecia ao contrário. Por exemplo, eu fiz no Cavaleiros do Zodíaco a Esmeralda. O Baroli tem uma personagem pra você brilhante, você vai adorar, vai ser demais, porque é um anime super famoso e tal. Ela morre. Eu, ui! Como assim? Me abrace. O filme demorava no mínimo de 4 ou 5 anos pra chegar aqui, pra ser dublado. Hoje, nós estamos fazendo o filme, você vê o chroma key atrás, a lona estendida pro cara cair. Os efeitos não foram feitos e a gente já tá dublando. E aí onde que tá o grande segredo, né? Pra não perder o sigilo, não vazar nada. É por isso que tudo muito sigiloso, né? Que é extremamente importante, né? É um controle de qualidade incrível, eu imagino, né? Hoje em dia a gente não pode falar nada a respeito, que série tá fazendo, que não tá. Faz sentido, né? Senão perde a graça. Ótimo. Pois se tiver que escolher entre você e Elliot, já fiz a minha cama. E você não dorme mais, né? 2 desenhos específicos. O Rugrats, você sabe de qual que eu vou falar, né? Hora do Recreio. Ah, que delícia! Eu adorava fazer Spinelli. E aqui você sempre terá amigos. Ela era muito espivitada, muito dona de si, né? Eu achava sensacional, eu gostava bastante dela. Pena que acabou. E o Rugrats eu gostava porque eles eram nenenzinhos, né? Depois teve eles maiorzinhos. Eu também. Pobre Rachel. Consegue ver daqui? Ai, agora que eu tenho que virar lá. Ai, que delícia! Eu queria ter uma dessa. E eu me empenho. Eu já me empenhei numa porção de coisas. Você lembra dos Anos Incríveis? As histórias eram sensacionais, as músicas eram lindas. E o Kevin, cara, eu fazia ele, eu chorava, eu ria. Tem uma cena que é brilhante, que o Wayne, né, que era o meu irmão, ele vai buscar ele em algum lugar. E aí o Kevin vai entrar no carro e o Wayne acelera. E o Kevin vai entrar no carro e o Wayne acelera. Wayne! Para, pô! Deixa eu entrar! E aí ele andava. E eu lembro que eu ria tanto. Eu fiz o teste. Eles queriam que fosse criança fazendo. E tentaram uma criança, mas era muito difícil. Eles tiveram que fazer novos testes. E aí eu acabei pegando. Mas eu não fiz o teste falando Angélica. Eu fiz o teste falando GG. E aí eu falava GG e comecei a fazer o teste. E aí eu peguei. E quando tinha entrevista, eu nunca aparecia. Porque era um menino de 10, 11 anos que tava fazendo. Não era Angélica. Aí um dia eu tava gravando na Alamo. Passava na Cultura, né? O pessoal da Cultura foi lá. Porque deu uma pausa na série e ela voltou depois. E ele já tinha mais ou menos uns 14 anos. E aí eles foram na Alamo pra discutir como é que ia ser a voz. O Alan esqueceu que eu tava gravando. E falou, eles estão gravando Anos Incríveis. Desce lá. E eu tô gravando. Quando eu olho assim pra trás, tinha um monte de gente lá atrás. Eles abriram a porta e o diretor ficou roxo porque eles conheciam os caras. Eles começaram a rir e falaram assim, então, você é o GG? Eu fiquei tremendo, né? Eu sou, né? Eu disse, então, você enganou a gente até agora, né? Já que você é uma mulher e tá enganando a gente até agora, a gente veio aqui pra falar da troca de vozes. Então não vamos trocar mais, porque se você enganou a gente até agora, você vai enganar até o fim. Eu fiz o Kevin até os 18 anos. Eu estou me apaixonando. E Crazy Ex-Girlfriend? Ai, eu sou apaixonada por essa série. No último episódio eu até fiz um story, não sei se você viu, que eu chorava compulsivamente. Eu adoro musical. E essa menina é louca. Eu faço as louquinhas, você sabe, né? Não. Chase, teste para bactérias. Foreman, ressonância. Teimoso demais para checar os pulmões. Cameron, boa tentativa, sem espasmos.
Falando em séries, você passou por praticamente todas as grandes séries. Dr. House, Lost, né, que nem você falou no início, 24 horas. Santa Clarita então, você tá presente nas principais e nas melhores séries ranqueadas mesmo, assim. Qual que é a sensação? Dá um orgulho, assim, te motiva mais? Eu tenho orgulho da carreira que a gente vai fazendo, e tudo com muito trabalho, muita dedicação. E sempre quando vem uma série nova, eu fico super feliz. Na verdade, é um diretor que pensa, ou então é uma escolha de teste, e quando é um personagem desafiador que eu vou fazer, e você se apaixona pela personagem. Mesmo pela Chloe, que era mal-humorada no 24 Horas, mas eu me sentia super orgulhosa que era ela lá com o Jack Bauer, né? Eu adorava. Sex and the City, que eu fiz a Charlotte, que eu também curtia muito fazer. Hannibal, que eu adorava fazer também. Eu adoro também fazer muito comédia, né? Não diga Las Vegas. Las Vegas. Vegas? E você falou de 24 Horas, só um parêntese, que é uma das séries favoritas da minha mãe, então um beijo pra minha mãe que ela tá assistindo. Manda um beijo da Chloe pra ela. Tô seriamente apaixonada por você. Isso não vale. Se você pudesse ranquear ali um top 3 das atrizes favoritas que você gosta de dublar. É muito difícil porque tem atrizes que eu amo e vai ficar fora. Todas eu gosto de fazer, então eu colocaria todas em primeiro. Mas eu vou fazer porque você me pediu. Mas assim, tem a Kate Beckinsale, que eu adoro fazer. Tem a Drew Barrymore, que eu adoro fazer. E tem a Reese Witherspoon, que foi a atriz que eu mais fiz na vida e que eu amo fazer. Não aguento mais isso, você é louca! Matt, não me chame de louca! Nós sabemos da dificuldade que é localizar os games, né, os jogos, né, porque você acaba não dublando a imagem, né, você dubla o som. Exatamente. É difícil mesmo ou você já pegou a prática ali? Eu tenho um bom ouvido, então pra mim se torna fácil, porque é muito rápido, então você ouve e faz, você não vê a cena, você tem que ter um feeling muito apurado. Às vezes você dubla cenas, né, porque tem vários tipos de formas de se fazer game, né, de se localizar. Tem com sincronia, tem sem sincronia, tem aquele que tem 30% de encaixe, tem outro que não precisa ter a medida certa, então tem várias formas. É bem cansativo, mas é prazeroso depois quando você vê o resultado, porque você não imagina que vai ser tão legal. E outra, tem muito grito, você fica sem voz. Exige muito mesmo, né? Muito. Isso quer dizer que nosso encontro não foi uma coincidência. Você planejou isso desde o começo, não foi? Essa foi a Angélica Santos. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no canal. Muito obrigado mesmo, Angélica. De verdade, muito feliz. Foi um prazer. E eu queria te dizer que eu assisto todos. As entrevistas são excelentes. Muito obrigada por esse carinho que você tem com a dublagem. Eu vou aplaudir de pé, bem forte pra você. E isso deixa a gente muito animado para fazer cada vez melhores. Tem muito fã que fala de você, que me manda mensagem. Quando você vai lá? Quando isso que aquilo? Eu nem sei mais como fechar. Eu tô muito emocionado aqui. Muito obrigado. Imagina. E é isso, gente. Você já sabe o que tem que fazer agora, né? Escrever essas coisas todas. Eu não esperava. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você e espero te encontrar em breve para poder dar um abraço pessoalmente. Por enquanto todo mundo fica em casa. Muito obrigado de novo. E, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou cortar logo porque eu tô me segurando muito. É isso, versão dublada. Fui!